Shalom, irmãos! E aí, como é que vocês estão? Tudo na paz? Realmente eu espero que você esteja bem, esteja firme, caminhando com o Senhor. Você sabe que o melhor presente que a gente tem é a presença de Deus. E isso foi um preço muito alto, pago pelo Senhor Jesus lá naquela cruz, por nos amar. Vamos caminhar com o Senhor, não é? Nós caminhamos através da oração, através da Bíblia. E aqui a gente vai fazer exatamente isso. Vamos ler a Bíblia. O momento de pastoreio, ler a Bíblia sequencialmente. Nós começamos lá em Gênesis, no capítulo 1, e hoje a gente está em Números, capítulo 6, que trata da lei do nazireado, e a gente vai entender um pouquinho a respeito disso. Mas agora, vamos orar? Vamos colocar diante do Senhor a nossa vida, pedir ao Senhor. Você tem algum motivo de gratidão, de adoração? Tem algum pedido ao Senhor? Alguém está enfermo? Como é que está a sua casa? Família, filhos, está bem? Vamos orar? Senhor Deus, te amamos, Senhor, te queremos. A palavra diz para nós que nós pertencemos ao Senhor porque fomos comprados por um alto preço, pelo sangue do teu Filho. Senhor, nós realmente somos teus e nós sabemos que o Senhor é nosso também. Pai, como nós queremos o Senhor e nos ajuda a viver para a Tua glória, para Ti, Senhor, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Senhor, livra-nos do mal, ajuda-nos, Senhor Deus, a livrarmos de velhos hábitos, de pecados, de caminhos errados. Nos guarda, Senhor, nos protege, nos ajuda, Senhor. Nós clamamos a Tua bênção sobre todos nós que aqui estamos. Pedimos a Tua bênção sobre a nossa casa, sobre os casamentos, meu Deus. Abençoa o relacionamento marido e esposa, pais e filhos. Pedimos, Senhor, que Tu visites, trazendo amor, perdão, comunhão, conciliação, paz, harmonia. Meu Deus, traz a Tua vida, do Teu altar, do Teu poder sobre as casas, meu Pai. Peço também a Tua bênção, Senhor, sobre os que estão enfermos, que o Senhor os visite, que o Senhor os cure, que o Senhor dê um novo tempo, uma restauração completa, meu Pai. Providencia também os tratamentos, os recursos, os médicos. Senhor, vai adiante, mostra a Tua boa mão conduzindo tudo, Senhor. Nós pedimos por aqueles que estão desanimados, se sentindo aflitos, cansados. Meu Deus, traz alívio, Senhor, como o Senhor prometeu, que haja uma nova maneira de viver, trocando a carga com o Senhor, meu Deus. Eu peço a Tua bênção sobre todos. Abençoa os que estão desempregados, os que estão endividados. O Senhor os visite, o Senhor os guarde também, que eles possam ter os recursos para pagar suas dívidas, para ter um novo momento, Senhor. Abençoa, abra uma porta de emprego para aqueles que estão desempregados, Senhor, e uma nova maneira de gerenciar os recursos, meu Senhor. Ensina-nos a fazer isso para honrar o Teu nome, Pai. Quero pedir a Tua bênção, Senhor, sobre os nossos campos. Abençoa aqui a Igreja das Graças, Senhor. Abençoa o conselho, abençoa a junta diaconal, abençoa os líderes em todos os ministérios. Peço a Tua bênção sobre cada um dos membros, meu Pai. O Senhor visite, o Senhor santifique, o Senhor guarde do mal, Pai. Pedimos que o Senhor também faça florescer um amor genuíno pelo Senhor, um grande amor, e que essa casa, esse povo que congrega aqui, seja cheio da unção do Senhor, fortes na fé, Senhor Deus, cheios de esperança, que tenham ânimo no Senhor, meu Deus, e que a fé seja pujante, meu Pai. Tem misericórdia de nós e nos ajuda. Abençoa, Senhor, Casa Amarela, visita aqueles que têm congregado lá. O Senhor visite o seu povo lá também, meu Deus. Abençoa lá em Triunfo, o teu povo que ali congrega naquela igreja, Senhor. Abençoa em Serra Branca também. Abençoe em Petrolina. Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito no sertão e pedimos que o Senhor nos ajude a entender a Tua vontade sobre novos campos.
Senhor, não deixa a gente dar passos sem a Tua direção, sem a firmeza da Tua vontade, Deus. Mas à medida que o Senhor tem desejo, o Senhor nos ajude a fazer aquilo que o Senhor quer, Pai. Tem misericórdia de nós, livra-nos sempre, Senhor Deus, de qualquer tendência humana, de qualquer poder humano. Ajuda-nos a viver na força do Senhor, pelo Seu Espírito, Pai. Pedimos que o Senhor nos abençoe agora, quando estivermos adorando o Senhor e também quando estivermos lendo a Tua palavra. No nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Bom, você sabe, a gente tem um tempo aqui de louvor, de adoração. Vamos fazer isso agora? Vamos adorar o Senhor? Tu és o Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar, a ti me apego. És o auxílio e a sombra de tuas asas descansarei. Pela tua forte mão estou seguro. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Como terra seca minha alma está, clamo pela água viva, tu podes dar. Mesmo quando a escuridão enfim me alcançar, sei que não sou de mim mesmo. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho.
Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Ele é aquele que estava desde o princípio. Estavas desde o princípio. Eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Na salvação caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Que posso dizer?
posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração, meu coração, tudo que nós somos pertence ao Senhor. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu, o que sou é teu, o que sou é teu. Bom, o texto é Números capítulo 6 e nós vamos lendo e vamos conversando. A lei do nazireado é uma lei estabelecida pelo próprio Deus para quando alguém do povo de Israel voluntariamente queria se consagrar ao Senhor. Consagração significa você ter uma vida separada para Deus, quando você abre mão da sua vida e diz: Deus, toma a direção. E no Velho Testamento isso tinha uma série de pré-requisitos, precisava se fazer algumas coisas. Então nós vamos ler o texto e vamos tentando explicar isso. Diz assim o texto: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém, seja homem ou seja mulher, fizer um voto especial, o voto de Nazireu, a fim de se consagrar para o Senhor, abster-se-á de vinho, de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, é suco de uva que ele está querendo dizer, e nem comerá uvas frescas nem secas. Vamos deixar claro aqui, quando ele fala bebida forte, seria qualquer bebida fermentada, e naquela época também já havia cerveja. E também já havia coisas semelhantes a que a gente chama de aguardente, pinga. Portanto, aqui está incluído todo tipo de bebida alcoólica, não era apenas o vinho, né? Bebida forte. E depois então ele fala daquilo que era mais comum em Israel, que era justamente a uva e a bebida que vinha da uva. Então, desde o suco de uva até mesmo o vinho propriamente dito, como o vinagre que vinha do vinho ou de qualquer bebida forte, teria que ser evitado. Qual o sentido disso? Bom, o sentido é que quando alguém bebe alguma bebida forte, né, ele fica tomado pela bebida, né? É normal, é natural que a pessoa já não fique no sentido pleno. Tanto é assim que a gente tem até na lei do trânsito, né? Que se você beber alguma coisa, você não pode dirigir. Então, você já não está no seu sentido pleno. Então, alguém que quer se consagrar a Deus tem que ser dominado pelo Espírito de Deus e não por outra coisa, né? Como, por exemplo, o álcool. Continua assim a palavra do Senhor. Todos os dias do seu nazireado, ele não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Aí a gente pergunta, mas deixar o cabelo crescer, como é isso sinal de consagração? Pois bem, na velha aliança, nesse período aqui, a pessoa que ia adorar a Deus precisava levar animais para o sacrifício.
mas ele não cortava o animal, quem cortava era o sacerdote. E o sacerdote precisava estar vestido com uma veste sacerdotal, uma veste consagrada ao Senhor. Bom, a pessoa comum, ela não tinha essa veste sacerdotal para se apresentar ao Senhor. Então o cabelo era como se fosse uma manta. É como se o cabelo fosse simbolicamente a veste que está cobrindo a pessoa para comparecer perante o Senhor. Então é um sinal de que a pessoa está se vestindo de forma santa ou está vivendo de uma forma santa. É interessante que o cabelo, à medida que crescia, ia dando sinal para a comunidade que aquela pessoa ela tinha feito um voto de se consagrar ao Senhor. Então era uma maneira também de ser visível o voto que a pessoa tinha feito ao Senhor. Veja, quando alguém diz, olha, me consagrei ao Senhor, ela naturalmente passa a ser cobrada, né? As pessoas começam a dizer, mas está fazendo isso por quê? Você está desse jeito por quê? Se você disse que é consagrado ao Senhor, como é que você vive desse jeito? Então, quando a pessoa estava deixando o cabelo crescer, ela se expunha a ser cobrada, né? Mas como é que você está vivendo desse jeito? Você entendeu, não é? Então, versículo 6. Todos os dias da sua consagração para o Senhor, não se aproximará de um cadáver. E aí está o terceiro ponto, se alguém quisesse fazer o voto do Nazireu. Não podia chegar junto de um morto. E aqui não é só o morto de alguém, mas um animal também. Nada que tivesse morto, a pessoa podia se aproximar, está aqui o texto. Aí veja como era grave, versículo 7. Por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles se não contaminará quando morrerem, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Então, mesmo que o pai, a mãe, a irmã, o irmão falecesse, a pessoa que estava no voto do Nazireu não podia se aproximar. Veja como era intenso, ou seja, o voto a Deus, a consagração a Deus, ela é maior do que as nossas relações familiares. E precisa ser, né? Deus vem antes de tudo. Então, até mesmo se fosse alguém que você ama muito, que é a pessoa mais chegada a você, se tivesse falecido, você não poderia chegar perto. Versículo 8 diz, pois todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. Aqui então está o sentido. Era para ser separado. A palavra santo significa separado. Separado para o Senhor. Versículo 9. Se alguém vier a morrer junto a ele subitamente, veja que condição, né? E contaminar a cabeça do seu nazireado, rapará a cabeça no dia da sua purificação. Ao sétimo dia a rapará. Então, se acontecesse, né, a pessoa está ali, de repente, a pessoa do lado morre. E aí foi contaminado o seu voto. O que é que você faz? Conta-se dali 7 dias e ao sétimo dia, então, rapa a cabeça. Versículo 10 diz, ao oitavo dia trará 2 rolas e dois pombinhos ao sacerdote à porta da tenda da congregação. E o sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e o outro para holocausto, ou seja, para ser queimado. E fará expiação por ele, visto que pecou relativamente ao morto. Assim, naquele mesmo dia, consagrará a sua cabeça. Então, acontecesse esse acidente e alguém morrer ao seu lado, você teria que esperar 7 dias, rapar a cabeça. Ao oitavo dia, então, você entregava ou 2 pombinhos ou 2 rolinhas, e uma era morta, sacrificada, tirando o sangue, e a outra era queimada até virar cinza, para servir a Deus como sinônimo, né, de que o pecado foi expiado, foi tirada a culpa do pecado. Aí você pode dizer assim, mas a pessoa tem culpa? Não, a pessoa não teve culpa, mas mesmo assim ela esteve junto ao morto. Aí aqui fica a gravidade da morte, para a gente entender, não é? A gente tem a morte por muita gravidade porque a gente perde, e perde a quem a gente ama. Mas Deus é muito mais sério que isso. A morte é o símbolo, a morte física é o símbolo da distância de Deus, da morte espiritual. Então,
significa que a pessoa está apartada de Deus. Então, como é que alguém que quer se aproximar de Deus, quer se separar de qualquer coisa que afaste você de Deus, quer estar junto a Deus e ao mesmo tempo está ao lado de uma coisa que simboliza a distância de Deus? Não é possível. Então veja como Deus leva a sério essa consagração, essa vida no altar, essa vida ao Senhor. Versículo 12. Então consagrará os dias do seu nazireado ao Senhor e, para oferta pela culpa, trará um cordeiro de 1 ano. Os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. Está falando ainda do cabelo que foi cortado e tudo. Esta é a lei do nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, será trazido à porta da tenda da congregação. Então veja, irmãos, isso era por um prazo determinado, isso não era, eternamente. Então, chegava um tempo que a pessoa então ia cumprir o voto, e nesse dia ele teria que se apresentar ao sacerdote. Versículo 14. Ele apresentará a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano, sem defeito, em holocausto, ou seja, oferta queimada, e uma cordeira de 1 ano, sem defeito, para a oferta pelo pecado, e um carneiro sem defeito, por oferta pacífica, e um cesto de pães asmos, bolos de flor de farinha com azeite amassados, e obreias asmas untadas com azeite, como também a sua oferta de manjares e as suas libações. Ou seja, você teria que trazer algo muito semelhante ao que foi a Páscoa. A Páscoa foi o quê? O sacrifício de um cordeiro junto com pães asmos, ervas amargas. É aqui, é o sentido da passagem. Você está saindo, do cativeiro para a vida com Deus. Era essa oferta que você oferecia ao Senhor. Versículo 16. O sacerdote os trará perante o Senhor e apresentará a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto. Oferecerá o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor, com os cestos de pães asmos. O sacerdote apresentará também a devida oferta de manjares e a libação. O nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeleira do seu nazireado e tomá-la-á e a porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Então era queimado junto com um animal. Depois o sacerdote tomará a espádua cozida do carneiro e o bolo asmo do cesto e a obreia asma e os porá nas mãos do nazireu, depois de haver este rapado a cabeleira do seu nazireado. Então ele recebia essa parte daquilo que ele estava dando como sacrifício, ele recebia para si. Versículo 20. O sacerdote os moverá em oferta movida perante o Senhor, isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta movida e com a coxa da oferta. Depois disto, o nazireu pode beber vinho. Então, está concluído aqui o voto. E veja que uma parte da oferta que foi levada ao Senhor, o sacerdote também tinha, Está falando aqui o peito e também a coxa, que ficava para o sacerdote. Versículo 21. Esta é a lei do nazireu que fizer voto. A sua oferta ao Senhor será segundo o seu nazireado. Afora o que as suas posses lhe permitirem, segundo o voto que fizer, assim fará conforme a lei do seu nazireado. Então, no Velho Testamento tinha um modo da pessoa se consagrar ao Senhor. E aí, vamos ver. Qual era o modo? O modo afetava os seus costumes, seus hábitos. Você teria que mudar os seus hábitos. Você teria que parar de frequentar certas coisas, estar próximo de certos ambientes, parar de beber certas coisas, comer certas coisas. Ou seja, tinha que haver uma mudança de hábitos. Será que Deus ainda exige esse tipo de coisa para nós hoje? Na verdade, eu queria que você pensasse no seguinte. Nós vivemos na Terra numa cultura que é a cultura dos homens. Essa cultura está totalmente contaminada pelo pecado. Imagine, por exemplo, o quadro de Babel. O que foi que aconteceu em Babel? Os homens se juntaram para construir uma cultura e um modo de vida. Cultura é isso, é um modo de vida que era totalmente sem Deus.
e Deus então teve que descer e ali confundiu as línguas e eles se apartaram uns dos outros, mas eles continuaram criando culturas distantes de Deus. Veja o quadro de Caim. Caim, quando ele se revoltou contra Deus, aquela geração que veio de Caim, seus filhos, seus netos, começaram a fazer instrumentos musicais, eles começaram a fazer festas e também todo tipo de ferramenta de ferro e espada e arado e outras coisas eles foram fazendo. E ali eles começaram a ter um tipo de vida, cultura, que não tinha nada a ver com Deus. Bom, nesse mundo a cultura está sufocada, está impregnada pelo pecado. Se alguém quer ser consagrado ao Senhor, ela precisa aprender a cultura de Deus. E a cultura de Deus, o básico, né? Aquilo que é a primeira coisa que a gente deveria avaliar sobre a cultura de Deus é aquilo glorifica a Deus. Essa coisa que eu estou vivendo glorifica a Deus, traz glória a Deus. E veja, não é segundo o que a gente imagina, não. É segundo a Bíblia. Deus diz o que é que glorifica a Ele e o que é que não glorifica a Ele. Então, eu posso até gostar de uma coisa, mas se Deus diz que isso não glorifica a Ele, então eu devo deixar essa coisa porque ela não traz glória a Deus. Então, hoje, se alguém quiser fazer um voto de nazireado, vamos dizer assim, em vez de deixar o cabelo crescer e não beber vinho e as questões dos mortos, o sentido é muito mais de alguém que passa a ter uma vida que é uma vida santa, uma vida que é da cultura bíblica, da cultura de Deus, do que Deus gosta, do que Deus se agrada, do que glorifica a Deus. Esse seria o verdadeiro voto do nazireado hoje, na nova aliança, a partir de Jesus. Porque hoje a gente tem a Bíblia toda, a gente tem a revelação de Deus. E a gente hoje sabe o que agrada a Deus, pela palavra. Então, quer viver de modo consagrado? Procure na palavra, veja o que agrada a Deus e tente viver conforme a palavra e você está consagrado ao Senhor. Pois bem, vamos chegar aqui no versículo 22 a 27, que é a bênção sacerdotal, a bênção aarônica. Diz assim o texto: Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão, que era o sumo sacerdote, a seus filhos, que eram os sacerdotes, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes-ei: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então veja que desde o Velho Testamento, o que Deus queria era abençoar o seu povo, né? Você lembra quando Deus chamou Abraão? Ele disse: Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Depois a gente chega aqui e vai encontrar Deus instruindo os sacerdotes a abençoarem o povo. Veja, rapidamente eu vou ver aqui com você. Veja, o Senhor te abençoe, ou seja, sobre ti coloque uma porção dele, uma bênção. O Senhor te abençoe e te guarde, te proteja. Depois, o versículo 25, o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você, ou seja, conheça a face do Senhor. O Senhor tenha misericórdia de você. A bênção diz: o Senhor sobre você levante o rosto. E aqui a indicação é de alguém que é superior e alguém que vai conduzir você. E diz: tenha paz, te dê paz para você viver em paz. Ou seja, o que é que Deus na bênção queria? Queria que o povo olhasse para ele e o povo fosse guardado pelo Senhor, recebesse a misericórdia do Senhor e tivesse a paz do Senhor. É isso a essência da bênção de Deus, é desfrutar a pessoa de Deus e ao desfrutar, a gente desfrutar de paz, desfrutar de proteção, desfrutar da misericórdia bondosa de Deus que nos assiste sempre. Olha, que o Senhor te fortaleça, né? O Senhor também traga sobre você renovo. Eu não sei que horário você está ouvindo, assistindo
essas palavras, mas eu sei de uma coisa, que o Senhor certamente ama muito você e quer guiar você como Ele guiou o povo de Israel. Que tal você fazer um voto de consagração ao Senhor? Dar-se ao Senhor. Deus, me ensina a andar nos teus caminhos, me ensina a viver de um modo que agrade o Senhor. Vamos aprender a cultura do céu, vamos aprender já aqui na terra como é que Deus se agrada e a gente então vai viver de uma forma muito mais abençoada. Shalom, irmãos. Deus te abençoe. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. E o seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou,
graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vamos orar aqui pelas pessoas que estão agora na live, né? Seus motivos que você está colocando aí de oração, o que é que Deus, né, de repente pode fazer por você. Mas eu queria que você confiasse nele, porque o Senhor é fiel. E o Senhor é o supridor, o provedor, o único que tem poder. Então vamos colocar diante dele, né? Senhor Deus, tu estás vendo quais são os motivos que meus irmãos, minhas irmãs estão colocando aqui nos pedidos, nos desejos. E eu te peço junto com eles agora, Senhor, meu Deus, estende a tua mão de graça, teu favor, e abençoa o teu povo, abençoa cada um desses pedidos que são feitos, e conforme a tua vontade, meu Deus, que se cumpra em cada um aquilo que é melhor para essas pessoas, meu Pai. É o Senhor que conhece a nossa vida, sabe o que precisamos. Então, derrama essa provisão e essa bênção no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe muito você, irmão.